Acho que a gente poderia fazer essa discussão em dois momentos. Uma, da criação da Secretaria Executiva, acho que é da vice-secretária adjunta. É isso? Secretária adjunta, vice-secretária, secretária adjunta, desculpa, secretária adjunta. E a outra questão seria essa substituição por 90 dias, que não nos parece correta que ela seja para o presidente. Ela pode ser até para o vice e para o secretário. Não é isso? Acho que é correto. Realmente a gente vai estar diminuindo ou então tirando a razão de ser do vice-presidente, que seria substituir o presidente. Até porque quando eu não vou no lugar, quem me representa é o vice-presidente. Então não é justo que no impedimento do presidente a gente tenha que eleger em 90 dias um novo presidente. Eu acho que é vice-presidente. Talvez a gente possa criar essa questão do vice-presidente, aí sim ele poder ser substituído em 90 dias e também, como foi dito aqui, o nosso secretário. Pode ser assim a proposta? Vamos reformular a proposta para que ela seja mais coerente? Tudo bem? Alguém deseja fazer mais alguma outra proposta? Pois não, Geninho. Eu gostaria de saber, eu gostaria de ouvir a defesa de quem fez a proposta. Isso é uma coisa esquisita. Eu também não sei quem fez, mas não caiu a ficha em relação ao que a Malu colocou. Eu acho que agora isso realmente fica... Não sei quem foi, pois não. Acho que foi a técnica de planejamento. Tá. Bom, se ninguém defendeu, pelo jeito, acho que está mais fácil a gente botar. Foi na Câmara de Planejamento que surgiu a proposta, mas eu não vou nem lembrar quem é que fez, porque foi numa reunião da Câmara de Planejamento, existiam várias pessoas fizeram proposta, e a gente foi vendo qual proposta se encaixava. Então eu não vou nem lembrar qual foi. Eu também não posso fazer a defesa desse artigo, até porque eu também não concordo, mas primeiro da Câmara de Planejamento. Acho que é mais fácil suprimir. Acho que já ficou claro, né? Não teria razão de ser, ninguém aqui quer fazer nada. Acho que foi provavelmente um raciocínio muito lógico para as duas funções, mas para substituir o presidente, realmente isso não seria conveniente. Então a gente coloca em votação da seguinte forma, até reformulando isso se não tiver outra proposta. A gente coloca em votação a questão da substituição em 90 dias do vice e do secretário. Tudo bem? Pode ser assim? Isso tem uma coerência, né? Então a gente coloca em votação. E as correções. Pois é. E as correções ortográficas que nós já também colocamos igualmente aí. E a questão da criação da Secretaria Adjunta, desculpa, não é vice, Secretária Adjunta, tá? Então eu vou colocar isso em votação. Colocou em votação. Desculpa, coloca em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam em comissão. Aqueles que forem contrários, devem se manifestar. Obrigado, agradeço. Agradeço a colaboração da Malu, que estava atenta aí às questões. Agora a Ileusa vai apresentar. Bom, na verdade ela vai pedir a suspensão, não é isso, Ileusa? Só justificar aqui a retirada da pauta do item 4. Pois não. Bom, enquanto coordenadora da Câmara Técnica da Cobrança, nós fizemos algumas reuniões em razão de alguns ajustes que foram detectados serem necessários, mas que podem serem levados, postergados para o final do ano. Então nós fizemos um acordo com o setor de mineração, que o Anselmo está presente. Nós temos algumas dúvidas, vamos fazer um workshop até o final do ano para discutir alguns itens da mineração e recebemos a anuência da Fiesp, do Ciesp, que são os usuários. Então este ano nós estaremos realizando um workshop da cobrança voltado para o setor da mineração na nossa bacia até o final do ano. E provavelmente na primeira reunião de 2012, nós estaremos apresentando os resultados. Então, a pedido de retirada de pauta.
6. Sim, senhor presidente. Nossa, uma deliberação do comitê em relação aos recursos iniciais para que a gente possa iniciar a operacionalização e a estrutura mínima para o funcionamento da agência, né, que tem um papel fundamental no nosso trabalho. Bom, boa tarde de novo. Na verdade, eu vou apresentar aqui em nome da Fundação Agência de Bacia e pedindo já a compreensão dos senhores. Na verdade, o presidente da Fundação Agência, o prefeito de Salto, Geraldo Garcia, teve um compromisso urgente em São Paulo, ele e o prefeito de Itu, o negócio do trenzinho lá, do trem que vai de Salto para Itu, e não pôde estar presente, então ele me pediu para apresentar, porque eu tenho acompanhado isso há algum tempo. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, eu fiz um resumo. Então, essa é a previsão de arrecadação da cobrança na bacia do Sorocaba e Tietê para o ano de 2011. Esse valor de 6.973.000 e uns quebrados é o valor que a gente chama de valor boletado, é aquele valor que foi emitido no boleto. Nós, na previsão orçamentária da Fundação Agência, a gente considera uma inadimplência de cerca de 10%. Já está menor na bacia. Se vocês virem lá, tem um cartaz, acho que está na pasta de vocês também. A nossa inadimplência na bacia está em termos de 5%, 6%. 5,30 exatamente, segundo a advogada doutora Elias. Certo? Então, o líquido esperado para 2011 é esse 6.276.000. Se vocês olharem naquele informativo, vocês viram que a gente não recebeu tudo isso, porque só foi a primeira leva de boleto, então só arrecadou metade por enquanto, a outra metade vem até o final do ano. E desse valor, 90% é para investimento, ou seja, que vai ser utilizado em projeto em dezembro de 2011, porque já estamos em agosto, lógico. Então não houve nenhuma despesa da Fundação Agência, só houve arrecadação e ainda não foi utilizado nenhum recurso. O que a gente precisa deliberar aqui é a porcentagem do recurso total que a gente vai destinar à Fundação Agência para essas despesas de setembro a dezembro. Quais são as despesas? São de pessoal e despesas administrativas. Pode passar. A discussão no Conselho Deliberativo da Fundação Agência é a contratação, inicialmente, desses 5 cargos. Um diretor técnico e um coordenador de gestão, que fariam o papel da diretoria técnica, um diretor administrativo financeiro e o coordenador administrativo, que cuidariam da área administrativa financeira. Clica aqui em diretor técnico para mim, por favor. Só para as pessoas podiam ficar na dúvida, eu coloquei todas as atividades que a diretoria técnica tem que fazer. Então, plano de bacia, o relatório de situação, o acompanhamento das câmaras técnicas, articulação com os outros órgãos, os estudos que às vezes a gente precisa e não tem quem faça. Isso aqui é o que está no nosso regimento, o estatuto da Fundação Agência. Clica aqui no FPH. Clica no diretor administrativo financeiro. Então, a diretoria administrativa financeira cuida principalmente da arrecadação via cobrança, e isso a gente, atualmente, quem faz o processo de cobrança para a gente é o DAE, que estava sendo feito em Piracicaba, agora, a partir de outubro, vai passar para Sorocaba, o DAE em Sorocaba vai fazer. 19 de setembro, me jogam aqui, 19 de setembro vai passar para o Renatão, né? O que eu estava falando? Você me interrompeu, eu já esqueci. Vai passar para o DAE, desculpa. Vai passar para o DAE. Sorocaba. E, na verdade, a ideia de ter essa diretoria administrativa financeira com essas 2 pessoas, porque elas precisam começar a ser treinadas no processo de cobrança. O processo de cobrança tem uma série de particularidades, porque tem uma fórmula meio complicadinha, uma série de detalhes, para que essa cobrança passe para a Fundação Agência. Estamos prevendo para o ano que vem a obrigação já passa, a produção dos boletos saia do DAE e venha para a Fundação Agência de Bacia. Pode passar o próximo, fica aqui. E a assessoria jurídica, porque na verdade, aqui é o que também incube a assessoria jurídica, mas nós estamos num terreno meio nebuloso na Fundação Agência, porque tem uma série de leis novas e necessidades, e a gente está sempre se consultando com o jurídico, né? Tem a questão da prestação de contas, o Tribunal de Contas, tem todo
um procedimento complicado que a gente sempre precisa contar com uma assessoria jurídica, Ministério Público, né? Pode clicar lá, diretor técnico. Item 3. Plano de bacia. Aí é acompanhar. Acompanhar. É que isso aqui, na verdade, é o que está no regimento da Fundação Agência. Isso pode ser mudado depois da Fundação Agência. É o estatuto da Fundação Agência. E quando ele foi imaginado no princípio, a gente sabe que tem algumas coisas que talvez essa diretoria não dê conta, mas a gente não tem nem a diretoria ainda para começar a entender o que ela vai conseguir fazer ou não, né? Contar no comitê pelo menos num grupo de 4 funcionários que ficarão full time se dedicando à atividade do comitê. Hoje muita gente, a maioria das pessoas que participam das reuniões do colegiado às vezes não percebe todo o trabalho por trás, né? Todo o trabalho que a gente tem que fazer para montar essas reuniões, e que hoje a Secretaria Executiva tem o secretário executivo. Então a gente precisa ter uma estrutura para começar a profissionalizar melhor o comitê de bacia. Por favor. Está sendo gravado? Não sei. Fala no microfone que é mais fácil. Só lembrando que pela deliberação até 7,5% da receita pode ser destinada ao custeio da fundação. 7,5% na cobrança federal, a estadual é 10%, desculpa. Então até 10% não vejo problema. E outra coisa, no líquido você está considerando a contrapartida também dos tomadores? Na receita? Não existe mais esse plus, né? A contrapartida. Só na federal? Obrigado. Mas a gente não vai chegar nem nos 10%, a gente vai caber. Deixa eu dar uma contribuição aqui. Começa por uma proposta das câmaras técnicas, que é quem trabalha, certo? Não é isso? Nós estamos aqui, nos reunimos, a gente pontua algumas coisas, mas o trabalho mesmo, quem acompanha isso, quem tem a responsabilidade técnica, nós temos muito mais uma participação política, mas existe aí um arcabouço técnico que é fundamental que fundamenta aquilo que a gente quer, que consegue definir as questões, as prioridades, quais são os desafios mais importantes, porque sem isso não adianta você ter vontade política se você não tem uma estrutura técnica. Ambas são importantes, a questão política e a questão técnica. E a gente sabe que o volume de trabalho é extraordinariamente grande. Então, foi feita até uma proposta um pouco maior no início. Eu falei, vamos até para ser semelhante às outras já criadas anteriormente, mas nós fizemos uma opção para fazer um quadro mínimo. Vocês viram que é muita atribuição, mas nós vamos começar com o mínimo e é preferível a gente crescer ao longo da necessidade, da avaliação do que vai acontecendo. Isso me pareceu uma questão muito pé no chão, quer dizer, agora que nós temos recursos, nós precisamos ter uma estrutura um pouco melhor do que nós temos. Isso é absolutamente necessário para a qualidade técnica do trabalho, que nos fortalece politicamente e, óbvio, dá muito mais chance a gente ter os melhores resultados. Esse embasamento técnico é fundamental. Então, eu gostaria de pedir a vocês o apoio. Isso representa, num primeiro momento, algo em torno de 4... É isso? Você vai apresentar. Desculpe, eu achei que você já tivesse terminado a sua exposição. Não, mas rapidinho, perfeito. Então, as despesas administrativas são as despesas do dia a dia, material de escritório, informática, divulgação, o apoio às reuniões dos colegiados e da Câmara Técnica, transporte diária para quem for atuar. Pode passar o próximo. Então, esse aqui é o resumo. O Conselho Deliberativo da Fundação Agência aprovou um orçamento mais detalhado. Eu só resumi aqui os custos de salário, encargos, INSS, aquelas coisas todas, que eu não conheço, porque na minha área, mas tudo bem. Então, um valor de pessoal e um valor de despesa administrativa, que vai dar um valor para esse ano de R$256 mil. Pode passar a próxima. Então, aqui eu coloquei a previsão de arrecadação, que é 6 milhões e 200. A gente poderia usar como custeio até 627 mil, mas nós estamos propondo usar 256 mil, que equivale a 4,1% do arrecadado esse ano. Então a gente poderia usar até 10%. Nós estamos sugerindo usar 4,1%,
até por o ano que vem a gente vai ter um gasto para o ano todo, e já foi feito o cálculo que para poder cumprir a folha de pagamento, fazer tudo que vai fazer, a gente não pode passar muito desses 4,1% esse ano, certo? E provavelmente... Eu passo aqui para o sétimo, que ele também quer. Bom, eu coloco então em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco então em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam em comissão, aqueles que forem contrários devem se manifestar. Agradeço mais uma vez aí a fortalecida desse trabalho que eu queria reconhecer aqui, que é praticamente um trabalho voluntário. Né? A gente vem aqui, cobra, a gente se irrita aqui, a gente quer um monte de coisa, mas tem um monte de gente trabalhando o tempo todo para isso acontecer, sem que essa seja a sua função principal. Quer dizer, fazem isso com compromisso, vamos dizer, como um compromisso cidadão. Ninguém tem obrigação aqui de estar aqui, ninguém é obrigado a estar aqui. Não recebem nada. Então eu queria aqui, sinceramente, até diante desse reconhecimento da necessidade de nós ampliarmos o nosso quadro, agora um quadro mais estruturado, né? A gente agradecer a todos vocês que têm trabalhado, em especial das câmaras técnicas, têm feito um trabalho extraordinário. Quer dizer, a sensação que a gente tem é que vocês só fazem isso o tempo todo. E não é. Né? Vocês têm que fazer todas as outras atribuições que vocês têm na Secretaria de Estado, nos municípios e tal, e também trabalhar em prol do nosso comitê. Eu queria agradecer muito esse trabalho realizado até aqui, que continua, eu até disse isso com muita clareza, não significa que não vamos fazer, porque a qualidade técnica é insubstituível dessa Câmara Técnica. Mas a gente vai ter agora uma estrutura um pouco melhor, que vai dar uma